Boa tarde, meu nome é Cecília, eu sou aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Fui orientada pelo professor Rodrigo Santos de Faria, nossa pesquisa foi financiada pelo CNPq e o tema do meu PIB, que é o Estado e o Urbanismo no Brasil, a política urbana nos planos nacionais de desenvolvimento no período de 1964 a 1979. Antes de entrar no objeto específico da pesquisa, a gente precisa entender um pouquinho de como é que o planejamento acontecia no Brasil. A maioria das experiências de planejamento era isolada, ou seja, cidades ou municípios faziam seus próprios planos e executavam da forma que queriam. E o Brasil também passou por algumas tendências de planejamento. A gente teve um período cheio de reformas higienistas, a gente teve um outro período em que comissões de planos das cidades viraram uma tendência, a gente teve um período em que o planejamento era feito através de decretos e, por fim, a gente chega nos anos 60, onde o governo federal demonstra o interesse em coordenar e centralizar esses projetos urbanos de planejamento. E, o objetivo deles era de ter o controle, no fim das contas, sobre essa realidade social. A gente precisa entender um pouquinho da diferença entre o planejamento urbanístico e arquitetônico e o planejamento governamental. O planejamento governamental, normalmente, ele abrange uma área maior, ele tem objetivos regionais ou nacionais, enquanto os planos arquitetônicos, eles envolvem muito desenho e costumam ter uma abrangência de área menor, planejar a cidade, etc. e afins. O objeto de estudo da gente é um plano governamental, que chama Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele foi elaborado nos governos de Castelo Branco e de Costa e Silva, era coordenado pelo Ministério do Planejamento e o decênio em questão era de 1967 a 1976. A base de dados que eles usaram era do EPEA, e a iniciativa dele veio através de um decreto, que era daquela fase do planejamento por decretos. Ele é um documento, acima de tudo, de orientação. Ele tem indicações e diretrizes de política de desenvolvimento econômico e social para esse período de 10 anos. O principal problema que eles queriam resolver e responder com esse plano era o problema econômico, porque o Brasil vinha passando por um período muito difícil, quanto na inflação, o crescimento econômico emperrado, e etc. E além de outros problemas, como a questão habitacional também, e de planejamento urbano. O documento ele se organiza através de tomos, e esses tomos eles podem ser chamados de capítulos também, cada um deles tem um tema, e eles se organizam normalmente com um diagnóstico. Começa um diagnóstico, depois eles têm propostas e objetivos em cada uma dessas áreas. O primeiro tomo de interesse da gente é o tomo 3, que ele trata de infraestrutura e ele traz alguns dados populacionais muito importantes. Tem dois desses dados que a gente leva no restante da pesquisa, que são o apontamento da necessidade e importância dos planos diretores e a previsão de que em 1980, 66% da população estaria morando em cidade já. E aí a gente entra no tomo 7, que é o desenvolvimento regional e urbano, e é nele onde a gente volta naqueles assuntos anteriores. Por quê? Porque as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro já estavam enfrentando problemas de desenvolvimento desequilibrado, várias questões sanitárias e sociais, e aí o objetivo governamental era de não deixar que as outras metrópoles brasileiras que estavam em crescimento e iam inflar ainda mais chegassem nesse nível. E também a questão do desenvolvimento que estava acontecendo de forma desequilibrada regionalmente falando, algumas regiões muito desenvolvidas e outras pouco desenvolvidas. Existe também apontamento da falta de relação com o planejamento em diversos dos municípios que não tinham nem plano diretor, nem órgãos de planejamento, e também a falta de participação e colaboração entre os agentes do processo de planejar. Para resolver esses problemas, eles organizaram o Brasil inteiro em zonas, e cada zona teria polos de desenvolvimento, para que o desenvolvimento acontecesse de forma mais integrada e espalhada pelo território nacional, não somente uma região específica. Eles se basearam no modelo de pesquisa do Conselho Nacional de Geografia e dependiam de diferentes fatores, como quadro natural, potencial humano, infraestrutura de transporte, etc. Foram resultantes mais de 130 áreas nesse plano. E outra coisa que eles fizeram também foi de apontar quais eram os agentes, quais eram as responsabilidades dele dentro desse projeto e dos planos de desenvolvimento local integrado. Por fim, a gente pode dizer que eles entenderam a necessidade de fazer um planejamento integrado entre mais regiões, inseriram a participação popular nesse processo, criaram um modelo que podia ser replicado para outros lugares e outras realidades, e também responsabilizam os locais e os agentes pela boa execução desses planos. Acho que é isso. Boa tarde.